Bom dia, boa tarde, excelente semana. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa tocar do alto da cabeça à planta dos pés nesse momento, te levantando, te revigorando, te dando visão, te dando sabedoria, em nome de Jesus. Que através desse vídeo a presença do Senhor Jesus possa entrar na sua casa. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Nesse momento você está abrindo a porta, está ouvindo a voz do Senhor, está abrindo a porta e ele vai cear com você e sua família em nome de Jesus. Estou meditando aqui numa palavra que aqui nós não podemos fugir dos nossos compromissos, né? Quando nós temos que fazer algo e temos até possibilidade de enviar outra pessoa, mas se é para nós fazermos, ao enviar outra pessoa, colocar outra para fazer, pode vir consequência para a nossa vida. E nessa mensagem aqui que eu estou estudando, foi isso que aconteceu. E nós vamos conhecer um pouco do personagem que está aqui em 2 Samuel 11. Nós vamos conhecer. Eu estava em primeiro aqui, vamos para segundo, para conhecer um pouco dessa narrativa e aprendermos. 11:1. Davi comete um adultério e um homicídio. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Então, aqui no versículo 1 está falando que, decorrido um ano, no tempo que os reis saíam para a guerra. Então, era o tempo dele ter ido à guerra. Mas ele achou melhor ficar, enviar alguém no seu lugar e ficou em casa descansando. Ficou descansando no 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Estava ele lá, ocioso, sem fazer nada, deixou de ir no compromisso que era para ele, está lá sem fazer nada, foi passear lá no terraço. Isso que ele foi passear no terraço, olhou, viu, já achou interessante uma mulher bonita ali se lavando, tomando um sol. E ela era muito bonita. A tentação, as coisas para nos fazer cair, ela não vai vir de uma maneira que aos nossos olhos não salte aos nossos olhos. Vai ser algo que vai despertar um querer em nós. Eu sou uma mulher casada. Eu tenho um casamento. Jamais o inimigo vai usar alguém que não vai me chamar atenção. Ele vai colocar na minha vida algo que vai me chamar atenção, algo que eu não tenha na minha casa, que eu não tenha no meu casamento. Ele vai pegar e vai enviar alguém que não tenha algo a mais do que eu tenho na minha casa? Não. Vai ser algo interessante para me cobiçar. Enviou Davi, versículo 3, enviou Davi e perguntou por aquela mulher e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Chamou alguém, fez a pesquisa de quem se tratava.
A pessoa falou, porventura não é a esposa de fulano, o Eteu, um funcionário dele, um valente dele, que estava na guerra. Só aí já era motivo bastante para ele já fugir. Para ele já... é a esposa do meu funcionário? Já era para ele sair do terraço e orar. Porque aqui, ó, vamos em... Tiago 4,7. Tiago 4,7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se ele, nesse momento que viu, se agradou e soube que era a esposa do Eteu, do Urias, funcionário dele que estava na guerra, ele tinha que resistir, ele tinha que fugir. Não, ele tinha que sujeitar a Deus, resistir ao diabo, tinha que resistir àquele olhar, aquela coisa, e o diabo fugiria. E fugir da palavra de Deus fala, fugir da aparência do mal. Fala que nós devemos fugir da aparência, imagina do mal inteiro. Então, ele soube quem era, mas deu asa à imaginação. Não quis saber. Tô sem fazer nada, tô ocioso, tô aqui, não foi a guerra, eles foram, muito bonita. O que ele fez? Versículo 4. Então enviou Davi mensageiro e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela. E já ela se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Ela estava ali, naquele espaço, se purificando, porque já havia passado os dias lá da menstruação, estava ali, se limpando, aqui está falando. E ele mandou a chamar, ela foi, ela não disse não, ela também teve o interesse, foi. Ela poderia também falar, não, mas não, ela aceitou. O rei está me chamando, olha a oportunidade. Ela não respeitou o casamento dela, ela não respeitou o esposo que estava na guerra. Não, foi lá. E logo, entrou ela, mandou a trazer, entrando ele a ela, se deitou com ela. O ato consumado. E a mulher, aí no 5, ela foi para casa, logo aqui nessa consumação, ela engravida, e a mulher concebeu e enviou a falar a Davi e disse: beijada estou grávida. O que ele fez no 6? Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias, o Eteu, e Joabe enviou Urias a Davi. Ele arquitetou todo o plano para descartar Urias. Aqui, no ato, ele já... O que ele fez? Ele transgrediu 2 mandamentos. Êxodo 20, 14, 17, que diz para não adulterar nem cobiçar. Aqui ele adulterou e ele cobiçou e adulterou. Está em Êxodo 20, 14, 17, versículo 14 e 17, falando o que não devemos fazer, né? Já lemos o Tiago. Aí mandou chamar, ele arquitetou um plano, mandou chamar o rapaz. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou a Davi como ficava Joabe e como ficava o povo e como ia a guerra. Fez as perguntas como estava a situação lá da guerra, que ele deveria ter ido na frente. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Então ele falou:
Perguntou pela guerra, mandou ele descer a casa, mandou lavar, mandou dar um beijo na esposa, que saudade. Mas isso ele já fez com a intenção do marido chegar, oi amor, tudo bem? E ali eles iam ter um relacionamento e futuramente o filho que ela esperava do Davi seria colocado como do Urias. O plano era esse. Então, e saindo Urias, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu à sua casa. E aí mandaram dizer ao rei que ele não tinha deitado. E Davi consultou logo o Urias novamente, isso está no versículo 10, e falou, não vem tu de uma jornada? Por que não desce a tua casa? Cheio de boa intenção, esse patrão, esse rei. Você não veio cansado, não está com saudade da sua esposa? Por que não desce a casa? E disse Urias a Davi, a arca Israel e Judá fica em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. Eu hei de eu entrar em minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma não farei tal coisa. Ele era fiel. Ele falou, todos estão trabalhando, a arca está, eu não farei pela tua vida. Ele estava ali para defender a vida do rei. Só que o rei já havia destruído a vida. Já havia cobiçado a esposa, já havia concluído o ato. Aí ele falou no 12, então disse Davi a Urias, fica cá hoje e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém e o dia seguinte, Davi o convidou, bebeu diante dele, embebedou, mas Urias não foi. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou a mão de Urias. Aí já estava tudo arquitetado. Aqui no 14 ele escreveu uma carta para o Joabe, pediu para chamar o Urias, entregou a carta, mas mandou, aqui foi uma trama que ele fez, um planejamento, para o rapaz morrer na guerra. Morrer, colocou, manda ele na frente, coloca ele num dos piores lugares, que logo na primeira coisa ele vai ser o primeiro a morrer. Tudo planejado. Olha o que Davi planejou e fez. Chamou o rapaz, mandou ele na guerra, mandou na frente, entregou a carta para ele. Aquela carta ali, o rapaz pegou, levando com fidelidade a sentença da morte dele. Aí o rapaz foi, fez de acordo, 19, deu ordem ao mensageiro dizendo, acabando tudo de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, e sucedeu que o rei te diga, por que vós chegaste tão perto da cidade a pelejar, não sabia que vós havias de atirar do muro? Aqui era o planejamento que estava, de colocar o rapaz bem perto de um lugar de pessoas preparadas, né, para ele logo. Mas aqui era o planejamento para falar que ele morreu porque ele foi tão perto. Foi tudo planos. Então aqui, vamos pulando. Vinte e quatro. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro e morreram alguns dos teus servos do rei. Também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Aqui já vem a notícia, e depois disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não te parece isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e derrota, esforça tu assim. No 26, ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, estava morto, lamentou ao Senhor. 27, passando o luto, enviou Davi e recolheu em sua casa, ele foi por mulher e teve um filho, porém, essa coisa pareceu mal aos olhos do Senhor. Foi um planejamento que ele fez tudinho, passou o luto da mulher, ele a levou para casa e passou a ser a esposa dele, mulher dele, teve um filho, mas agora vem as consequências
dessa situação que ele provocou, que ele não resistiu, veio a consequência. Então, amados, quando é o nosso tempo de fazer algo, não fujamos. E também quando vem a tentação, vamos resistir. E não vamos tramar. Aqui ele tramou tudo, detalhes por detalhes. Vamos ver a repreensão? Natan, o profeta, repreende Davi. Capítulo 12, versículo 1. E o Senhor enviou Natan a Davi. Entrando ele a Davi, disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssima ovelha e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia. E dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo o viajante, versículo 4, ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o que viera. 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natan: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Olha a sentença que ele daria para o responsável dessa parábola aqui. Aí o Natan disse: então disse Natan a Davi: tu és este homem, Davi. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel. Eu te livrei das mãos de Saul. Versículo 8. Te dei a casa do teu Senhor, as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. 9. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. 10. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo o Israel e perante o sol. No 13 ele se arrependeu, ele caiu em si. Então a consequência estava aqui, e só foi, a espada ficou na casa de Davi, foi filho dele estuprando a própria irmã, foi o reino dele roubado por outro filho, só os 4 filhos ele perdeu, ele não desejou aqui. Pela cordeira, versículo 6, ele falou: tornará a dar 4 vezes mais porque tal coisa fez. Ele perdeu os 4 filhos. Ele perdeu os 4 filhos. Eu coloquei aqui, Natan repreende Davi, ele falou que o ladrão deve pagar 4 vezes. Ele pagou com a vida dos filhos, 4 filhos. Ele pagou com a vida dos filhos. Primeiro, um filho olhou a irmã, desejou, ouviu o conselho de amigos sagazes, estrupou a própria irmã. Através desse estrupo da própria irmã, o outro foi para matar. Ele perdeu, só foi desgraça na vida de Davi. Consequência do pecado. Então, irmãos, nessa tarde, que nós possamos vigiar, fugir da aparência do mal, analisar, que através desse texto nós possamos aprender mais e mais, no tempo de nós irmos fazer algo que é para fazer, não mandar uma pessoa,
vem uma tentação para a nossa vida, no nosso casamento, a gente foge daquela tentação da aparência do mal, porque o inimigo não vai enviar algo que não vai saltar aos nossos olhos, não vamos pecar, não vamos transgredir, e só vai vir sucesso para a nossa vida. Que Deus abençoe essa tarde, em nome de Jesus, em Deus tudo posso.